primeiro passo é identificar e acabar com o desperdício. Eu acho que o primeiro passo é um antes. A dificuldade das pessoas é enxergar o desperdício. As pessoas não enxergam. Porque para você eliminar, precisa realmente primeiro enxergar. Né? Então, a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade em enxergar o desperdício. A gente estava, por exemplo, um cliente que é uma pizzaria, e o primeiro passo, eles pegavam o queijo e colocavam num pote, né? E pesavam, porque dependendo do tamanho da pizza, você tem um peso, tem uma quantidade de queijo que você precisa colocar, e ele pesava. E depois, antes ele passava o molho e colocava o queijo. Eu perguntei para o produtor, qual é o desperdício ali? Não, nenhum. Ele falou, é pesar o queijo. Porque se o queijo já vem pronto, né, já vem do tamanho que precisa, na quantidade que precisa, é menos uma atividade para ele fazer, que é o pesar. Ou seja, uma coisa que a gente procura fazer é expulsar o desperdício daquilo que agrega valor. No caso, numa pizzaria, tempo de entrega. Então, fazendo a pizza está agregando valor, porque o cliente pagou por isso. Ele quer isso, né? Então, Mas pesar não agrega. Mas pesar não agrega. Exatamente. Ah, entendi. O pesar não agrega porque o cliente não comprou aquela ação. Ele quer pizzaria. Ele quer pizza. Se você pesa, Exatamente. se você vem pronto, se você tá pondo de meia grama ou se tá pondo de balde. Uhum. Ele quer a pizza dele com queijo. Pesar não agrega. Pesar Fazer a pizza agrega. é uma atividade que não agrega. Então a gente tem que tirar... Olha a linha de raciocínio como tem que tirar não é tão óbvia. Então, mas é difícil, as pessoas têm essa dificuldade em enxergar, né, o desperdício. Então, acho que é o primeiro passo. Eu, esses dias atrás, agora, tava voltando em Curitiba pra cá, né? E aí, que nem eu falei, a gente às vezes fica no carro, no hotel, no restaurante, por aí vai. E essa questão de você enxergar o desperdício, né? Então, por exemplo, você tá viajando na estrada e tá dirigindo. E teoricamente, sem o ar-condicionado ligado, em determinado momento. E parece que tá tudo legal. De repente, vem um carro no contrafluxo e você percebe que teu espelho tá inteiro embaçado. Você não consegue enxergar, porque ele veio e colocou uma luz de frente que mostra que o vidro está completamente embaçado. Mas ele não ficou embaçado no segundo que o cara colocou a luz. Ele foi ficando aos poucos embaçado. Só que enquanto não veio aquela luz, a sensação que se tinha é que estava tudo certo. Você foi se acostumando com aquilo. Você foi se acostumando, porque foi devagarzinho, que é a história lá do sapo, né, na água quente. Na água quente. Você joga o sapo na água quente e ele pula. O problema do desperdício é esse. O desperdício não é água quente. É você dentro da água e a água esquentando e você se acostumando. A hora que você vê... Até você morrer queimado. Então, ali eu olhei e falei, cara, eu me acostumei com essa droga. Deixa eu deixar o ar-condicionado ligado porque, dependendo do momento, pode ser que não fique ruim. Eu tô numa ultrapassagem, tá chovendo e tal. Eu falei, eu preciso fazer uma contramedida. Ou eu abro o vidro, ou eu deixo o ar-condicionado ligado. Preferi deixar o ar-condicionado ligado e resolvi essa questão de embaçar. Mas ele veio embaçandinho. Talvez fazia 2 minutos que estava daquele jeito ali, eu não tinha percebido. Então, o grande ponto é isso que o Paulo falou. É como que eu crio em mim uma cultura de perceber o desperdício. Como que eu digo assim, pesar o queijo é desperdício. Porque senão eu vou pesar queijo a vida inteira. Tem uma outra história que eu gosto de contar. A gente tem um hotel como cliente e eu fui fazer um Gemba Walk com um dos proprietários. Gemba Walk você dá uma volta geral, né? Gemba em japonês é onde as coisas acontecem. Então a gente foi ver... Onde as coisas acontecem. A gente foi ver uma funcionária arrumar a cama, né? Onde as coisas acontecem. E eu fui com o proprietário. E é claro, ele chegou lá, ele tem uma visão do negócio dele muito preocupado com a aparência, se tá... a tinta na parede, se tem algo quebrado, porque ele quer proporcionar para o cliente dele a melhor experiência, né? E ele começou a olhar e eu vi que ele não olhou o processo, ou seja, a menina arrumando a cama. E ela continuou arrumando a cama e daí eu falei, a gente não está com cronômetro nenhum aqui, eu gostaria que você arrumasse a cama, só me fale a hora que você terminar. E ela ficou falando, tal, ela ficou arrumando a cama e tal. E daí eu cheguei, ela terminou. Paulo, terminei. Daí eu fui lá e medi o perímetro da cama, não a cabeceira, né?
e deu 10 metros. Eu falei, como é que tá a tua perna? Ela, tá cansado. Eu falei, você foi 15 vezes de um lado pro outro, você andou 150 metros para arrumar essa cama. Não deve ser a primeira cama que você arrumou no dia. E não deve ser a última que você vai arrumar. Imagine quantos quilômetros você anda por dia arrumando cama. Daí eu falei, pergunta de ouro, né? Quantas vezes você precisaria ir de um lado pro outro? Ela, uma. Eu falei, por que isso foi 14 vezes a mais? O que impede você de ir uma vez só? A percepção. Não, daí ela falou, você viu aquela hora que eu peguei o lençol, eu peguei de uma cama queen e eu peguei daí o proprietário, e se a gente colocasse etiqueta colorida? Pra saber qual. Pra saber tamanho, qual. né? E daí começam a vir, né? Mas Paulo, como que eu vou deixar Esse é o o despertar dessa lençol? consciência ali que você fala. Exatamente. Só que a gente não pode, a solução sempre vai estar com eles, principalmente o personal, porque eles vivem aquilo. Eu e o Guilherme, a gente... O que você entende de arrumar hotelaria? Arrumar cama. Eu gosto de contar a história Entendeu? da pilha, né? Da pilha? A história Boa da ideia, pilha, boa a história. história da pilha, quando eu tava num cliente em Belo Horizonte, e eles têm uma abordagem muito ostensiva de vendas no caixa. Quer um chiclete, quer uma bala, quer uma pilha. E a pessoa pegou e falou assim, eu quero pilha. E eram 5 caixas, um do lado do outro. E a menina perguntou pra ele, qual pilha que o senhor quer? Quero pilha pequena. E aí ela levantou e começou a procurar aquele painel de pilha gigante, devia ter, sei lá, no mínimo, chutando baixo, uns 250 filetinhos, gradinhas com pilha, né? E ela, pilha pequena, e a pilha pequena do lado dela, ela não conseguia enxergar a pilha pequena. Igual o Nescau. E parecido com o Nescau. Aí ela olhou, lá na menina da frente lá, e falou, Maria, me alcança a pilha pequena. E a Maria parou de atender o cliente para pegar a pilha pequena, e aí veio as coisas que são engraçadas, né? Daí a Maria lá, cadê a pilha? Dela, pra direita. Não, pra minha direita, não pra tua. E vai, né? Aquele negócio. E aí entrega a pilha, o cliente paga, vai embora. E aí na reunião de gestão da rotina, a gente normalmente tem uma pergunta que fala assim, você viu algum desperdício hoje? E eu participei da reunião com as meninas, né? Só um pouquinho, mas qual que você acha que é a resposta quando fazem essa pergunta? Não, porque ela tá acostumada naquela Não, é caos. silêncio. Exatamente. Ah, não Alguém viu algum respondem. Tem desperdício? vezes que nem respondem. Porque não enxergam. Aí elas não falaram nada. Aí eu falei, eu vi. Daí elas, qual que foi? Daí eu muito, né? Já muito, entre aspas, sacana. Falei, não conto. E elas, como assim? Falei, não vou contar. Mas foi naquela hora que eu tava lá de pé em tal lugar que eu vi o desperdício. Aí elas falaram, assisti que tava fora do lugar. Eu falei, 2, o teu e o meu. O balcão que não tava organizado, 3. E aí começou a aparecer, né? E aí chegou uma hora que daí eu vi que não ia sair e eu falei, viu, conta pra elas como que foi a venda da pilha. E aí que vem as coisas que são engraçadas, Guilherme. Aí ela falou assim, horrível como sempre. Imagina. Cara, horrível como Quantos anos ela sempre, trabalha lá? cara. Né, que é essa questão do 10 vezes em volta da cama. Eu me acostumei a pedir, a gritar, a parar, E você procurar. pensar na escala. Aquilo ali aconteceu num momento do dia. Quantas vezes no dia iria acontecer de Vezes novo? 250 lojas. Vezes Exatamente. vezes 52. Semanas do ano e por aí vai. E aí, daí elas, poxa, de contar, eu falei, mas ela não é um problema. É um problema. E aí eu comecei a falar, mas como é que a gente pode fazer para resolver e tal? E fui falando, de repente, teve uma que falou, e se a gente organizar essas pilhas por tamanho? Eu tinha isso comigo, né? A hora que eu vi, falei, poxa, preciso organizar por tamanho. Mas se eu chegasse lá e falasse, organiza por tamanho, ia ser exatamente isso que você falou ali atrás. O que o Guilherme entende de vender pilha? Nós que entendemos. Então, a hora que ela chegou à conclusão, aí começou a fazer sentido. Então, você vai lá hoje, as pilhas estão organizadas por tamanho, não é ação do Guilherme. E aí a pessoa foi na Ação bica, do né? time. Se você fala, não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, Mas tem você vai Não, E a de ideia novo, não é né? tua. Então, a grande questão foi para elas mostrar o propósito, que era difícil, que a pessoa, que o cliente estava esperando procurar. Eu perguntei para ela, você acha que esse cliente, na próxima vez que ele vir aqui, ele vai comprar pilha? Porque o inconsciente dele vai falar, cara, a experiência é horrível. não compre pilha porque vai demorar, não compre pilha porque vai demorar. Inconscientemente vai vir essa mensagem para ele. E aí elas começaram a entender, eu falei, a gente precisa resolver isso? Porque vender pilha é importante para vocês, comissão, não sei o que. Aí, puto, beleza, então tá. Então, vamos organizar. E se vai até lá. Então, a pessoa entendeu o propósito é importante. O porquê que tem que organizar. Não é, vamos organizar as pilhas. Não, você deixou esperando, você parou o atendimento. Isso levou teu tempo, fez com que a fila aumentasse, gerou problema X, Y, Z, tal. Como é que a gente resolve isso? E olha que legal. Ela organizando a
pilha, ela utilizou qual ferramenta? Que a gente comentou aqui. A gestão da rotina? Não. O 5S. 5S. Por que ela queria as pilhas organizadas? Para ela ser mais Produtiva. E o engraçado é que ao você, entre aspas, obrigar a pessoa a pensar, de bônus track ali, ela já levou 3, 4 desperdícios que ela identificou e... Mas daí foi o Guilherme provocou. Tem uma história que eu gosto também, eu estava numa gestão de rotina e eu perguntei. Era uma confecção, costureiras com idade assim, acho que para ser minha mãe, então imagine o nível de resistência, né? E elas chegaram, eu perguntei, viram algum desperdício? Elas levantaram uma chave de fenda. A gente precisa de uma chave de fenda, ou seja, cai naquilo que você falou, pedindo mais recurso. Pediu mais recurso e tal. Daí eu, mas por que isso essa chave de fenda? De vez em quando a agulha aqui dá uma travadinha, eu cutuco para tirar a agulha. Só que eu tenho 2 máquinas. Eu falei, então vou fazer o seguinte, um desafio para vocês. Procurem trazer uma solução para mim, amanhã de manhã, trabalhando com uma chave de fenda e 2 máquinas. Daí chegou no dia seguinte, o que elas falaram? Cheguei lá, o que elas falaram? Impossível, Paulo, não tem como. Não tem como. São 2 máquinas, uma chave de fenda. E assim, recurso. E assim, a chave de fenda é 8, 10 reais, não é nem pela chave de fenda, não é nem pelo valor, né? Daí eu falei, então vamos fazer uma simulação. Daí a gente sentou, daí eu falei, fingi aqui que eu tava costurando, travou a minha. Daí eu falei pra ela, finge que travou a tua. Daí ela fingiu. Daí eu falei, e agora? Tem que pegar a chave de fenda. Ela veio, pegou a chave de fenda e voltou. Eu falei, a minha travou de novo. Daí em vez de ir reto aqui, eu dei uma voltona assim. Peguei a chave de fenda dela e destravei. Daí eu falei, nessa simulação, daí tem os 7 desperdícios, eu mostrei os 7 desperdícios. Quais desperdícios vocês viram? Daí uma movimentação. Beleza. Então amanhã eu gostaria que vocês procurassem uma solução para eliminar a movimentação. Só pensem nisso, não pensem mais nada. Cheguei no dia seguinte, uma mesa aqui, a chave de fenda no meio.